Oi, gente. Estamos aqui com mais uma entrevista do Diário do Rio, dessa série de entrevistas que o jornal está fazendo com os candidatos a deputado federal, estadual e senador para essas eleições de 2022. Hoje nós recebemos o deputado Flávio Serafini, que já é deputado, né? Tenta a reeleição pelo PSOL. Serafini, que é sociólogo e professor, foi professor da rede estadual de ensino, também teve passagem pela Fiocruz como professor, ajudou a integrar o movimento de criação do PSOL em Niterói. Serafine, obrigada pela sua presença, por receber o nosso convite. Bom dia, eu que agradeço. Vanessa está aqui com vocês. Na verdade, boa tarde, né? Sempre bom na eleição a gente ter essa possibilidade de debate, de exposição de ideias, de escuta. Então, parabéns pela iniciativa e obrigado pelo convite. A gente que agradece. Bom, deputado, vou te fazer primeiro uma pergunta, na verdade, um espaço para que o senhor fale quem é o Serafini, quais são as suas principais pautas. Para quem ainda não lhe conhece, para o eleitor que ainda não lhe conhece, é a oportunidade do eleitor saber quem é Flávio Serafini. Bom, eu sou professor, tenho 42 anos, sou deputado pelo Partido Socialismo e Liberdade e estou no parlamento, em primeiro lugar, para lutar contra as injustiças sociais. A gente está no Brasil, que é um dos países mais desiguais do mundo. Então, acredito que a gente tem que pensar permanentemente políticas redistributivas, políticas de ampliação dos direitos sociais da população, de valorização do trabalho. E dentro, né, dessa luta por justiça social, a minha atuação parlamentar ela se insere em alguns eixos. Né? O principal deles é a educação. Eu sou professor, sou vinculado à Fundação Oswaldo Cruz, licenciado para exercer o mandato para deputado estadual. O outro é a saúde, né, saúde mental em especial. Eu sou professor da Fiocruz, né, então trabalho com formação para a saúde pública e tenho na defesa do SUS, em especial, né, da rede de atenção psicossocial, uma área de atuação muito grande. Eu presido uma frente parlamentar em defesa da saúde mental, da luta antimanicomial, na defesa dos direitos humanos de maneira mais geral e também na defesa do meio ambiente. Eu entendo que hoje não dá para a gente pensar a nossa vida e as diferentes formas de vida no planeta sem repensar a relação dos seres humanos com a natureza. Precisamos nos entender como parte dela para destruir menos o nosso meio ambiente, menos a natureza e ter uma realidade mais integrada. Então, como parlamentar, eu tenho tentado, desde enfrentar as injustiças, os esquemas, né? Eu fui um dos deputados que denunciou esse esquema dos cargos fantasmas no CEPERJ, até aprovar leis específicas sobre essas lutas que a gente trava. Lei contra fechamento de escola, lei para obrigar a buscar a criança ou adolescente que está fora de sala, lei para fortalecer a saúde mental humanizada. Temos, né, um amplo repertório de leis que a gente aprovou nesse período, que nos deixam, né, muito felizes de saber que estamos conseguindo, através da atuação do parlamento, mudar a vida das pessoas. Perfeito, deputado. Feita essa apresentação, o senhor está na política há muito tempo, embora, de fato, como parlamentar desde 2014, mas sua trajetória política se inicia na sua adolescência, né? Então, eu vou te pedir para falar a respeito do Legislativo do Rio de Janeiro. Diante de tudo que a gente tem visto e da sua análise, né, da sua vivência política, como você enxerga, qual é a sua análise a respeito desse legislativo? A situação melhorou, piorou? Como que isso funciona na sua visão? Bom, eu acho que a gente tem no Brasil, e isso é muito forte aqui no Rio de Janeiro, ainda uma representatividade política muito gelatinosa, né, que geralmente vem, né, de áreas onde você tem muita carência, muita pobreza, que se elege numa expectativa de que vai conseguir enfrentar, garantir direitos para as pessoas, mas na prática você tem uma representação política que não contribui para a ampliação do campo dos direitos sociais. Às vezes os deputados até tentam alguma coisa para o seu território, mas no geral se escoram na base governista e buscam vantagens individuais e com isso reproduzem sua força política. Eu avalio que isso continua sendo a tônica geral do perfil do parlamento na LERJ, embora, evidentemente, você tenha parlamentares de opinião, tanto à esquerda quanto à direita. E a direita, em especial, no último período, a gente vê que teve uma mudança no perfil para um perfil mais voltado para a defesa da violência, para a defesa das armas,
né? Esse movimento que a gente identifica como parte da extrema-direita, que, na nossa avaliação, tem, inclusive, ameaçado a democracia no país, né? Estimulado uma lógica de violência que muitas vezes se reverbera num estímulo na própria violência política. Mas temos também parlamentares à direita pautados pela opinião, por projetos com os quais a gente tem discordância, mas que, né, também são parlamentares de opinião. E na esquerda, eu acho que a gente acaba tendo deputados que têm um perfil de opinião mais numeroso, né? Acho que esse é um perfil maior hoje aqui do parlamento da esquerda, embora a esquerda seja menos numerosa, né? Nós temos aí cerca de 10 poucos deputados com... Né, o que eu chamo de deputados de esquerda? Né? Deputados que têm essa agenda de ampliação dos direitos sociais. No caso do Rio de Janeiro, que é um estado que vem numa crise econômica permanente, entende que o Estado tem um papel a cumprir para induzir um novo ciclo de desenvolvimento. O processo de desindustrialização, o esvaziamento econômico que a gente vem sofrendo, não vai se reverter naturalmente. A gente precisa que o Estado induza investimentos, pense áreas prioritárias, estabeleça parcerias, negocie com a União, né, determinadas agendas. Isso é muito importante. Eu dou um exemplo, né, a indústria naval, que até há poucos anos atrás estava com muita força aqui no Rio de Janeiro, em decorrência da política de conteúdo nacional da Petrobras. Uma vez que o governo Temer desmonta essa política de conteúdo nacional, o estado do Rio de Janeiro perde, né, um dos seus principais setores econômicos, praticamente derrete ao longo de 4, 5 anos. Né? Então, a gente, para construir um processo de desenvolvimento, a gente precisa, né, ter uma agenda do Estado e passa, né, por pensar a integração de setores, né, iniciativas que deem densidade, né, densidade à nossa economia. Né? Hoje, o grande desafio do Estado do Rio de Janeiro é que ele tem uma economia sem densidade, um setor não agrega ao outro, né? Você não tem cadeias produtivas densas. Então, isso não vai se fazer naturalmente, é muito importante que o Estado induza esse processo. Então, acho que essa percepção do papel do Estado para desenvolver o desenvolvimento econômico e pensar esse desenvolvimento econômico com base na equidade social, no combate às desigualdades, na garantia dos direitos sociais, essa agenda que é uma agenda que, infelizmente, a gente tem uma minoria, né, no parlamento, de fato, lutando por ela. Perfeito, candidato. Bom, o seu professor esteve na rede estadual de ensino, também na rede privada, né? Então conhece essas diferentes realidades, porque são diferentes ainda, né? E a gente sabe que a população ainda dá muito pouco valor às eleições do legislativo, deixam inclusive muitas vezes para decidir o voto em cima da hora. Tal passo não acontece com o executivo, que tem muito mais, que no caso leva as pessoas a terem mais interesse. Até pela sua formação, né? Como que é possível, se é que é possível de alguma forma, fazer com que as pessoas que são as mais, que é o direcionamento do legislativo, vocês são representantes do povo, de que forma fazer com que essa população entenda a relevância do legislativo tal qual do executivo? Eu acho que, bom, primeiro a gente precisava de um debate sobre o nosso sistema partidário que fosse mais consistente. Né? Eu, pessoalmente, simpatizo com o modelo, né, de lista fechada nos partidos, que alguns partidos da Europa adotam, onde você vota no partido e o partido já apresenta uma lista de quem vão ser seus candidatos eleitos, né, a depender da proporção de cadeiras que o partido conquistar. Por quê? Porque aí fica mais claro para a população que ela está votando num projeto político e não em pessoas individualmente. Essas pessoas individualmente, elas, na verdade, estão inseridas num projeto coletivo, num projeto político que está disputando espaço na Assembleia. O voto no Brasil ele é misto. A pessoa vota no partido e no candidato. Só que as pessoas não percebem isso. Por exemplo, quem for votar no candidato do PSOL, todos eles começam com 50. Porque antes de votar no candidato, você está votando no partido. E depois, dentro do partido, você está escolhendo o seu candidato. Então, por isso que o sistema no Brasil é misto. Você não está votando só na pessoa, você está votando no partido, e dentro do partido você está escolhendo uma pessoa que não necessariamente é que vai entrar. Isso eu acho que dilui um pouco essa percepção de que as pessoas estão votando num projeto político, né, num projeto coletivo.
Além disso, nós somos um país ainda com uma parte da população muito grande sem acesso à escolaridade formal, com poucos anos de escolaridade, algumas com alguns anos de escolaridade, mas sem conseguir aprender a ler, escrever, dominar bem, né, os conteúdos básicos. Isso tudo dificulta a você ter uma sociedade mais politizada no sentido de compreendendo mais a importância do papel do legislativo, né? Além disso, também no nosso país, o poder executivo é um poder que tem muitas prerrogativas, né, a mais que o parlamento, que não quer dizer que o parlamento não seja importante, pelo contrário, é fundamental, mas eu acho que o poder executivo também concentra mais prerrogativas, é, o que faz com que as pessoas olhem mais, né, para as eleições para presidente, para governador, para prefeito. Eu acho que esses três elementos são elementos que dificultam a gente ter uma eleição parlamentar mais politizada, embora eu acho que a gente esteja num processo de politização. Acho que esse cenário que a gente está vivenciando no Brasil nos últimos anos, de uma polarização ideológica mais acirrada, isso de Uhum. alguma forma tem levado a uma associação maior que as pessoas têm feito entre os projetos políticos em disputa, né? Se existe algum, né, lado positivo que se possa tirar desse processo que a gente está vivendo, esse é um, as pessoas terem uma noção maior dessa vinculação entre os projetos políticos, embora eu acho que o que marca esse último ciclo que a gente está vivendo é de crise da nossa democracia, especialmente pelo ascenso de uma ideologia muito autoritária que encontra no presidente atual da República a sua expressão política mais importante, né? Então, esse é um elemento que eu acho que marca muito esse ciclo político que a gente está vivendo. Tá ótimo, deputado. Bom, como você falou, o cenário do Rio é um cenário muito complexo e nos últimos anos, então, tem piorado muito. O senhor já está como deputado estadual e tem encarado sérios desafios, né? Dentre eles a pandemia mesmo, que acaba que foi talvez um dos maiores desafios, porque inclui tudo: saúde, educação, transporte, né? Então, agora a gente já saindo um pouco da pandemia, a vida voltando ao normal, como que o senhor entende que num próximo mandato tenha que ser a participação, a atuação do deputado estadual dentro desse cenário caótico que o Rio, infelizmente, ainda vivencia? Bom, eu acho que nos próximos 4 anos a gente tem um desafio de reconstruir algumas políticas no estado do Rio de Janeiro. Primeiro, a gente precisa de uma política de desenvolvimento econômico mais clara. A gente vai entrar já no segundo momento do regime de recuperação fiscal, e se a gente não tiver crescimento econômico, à medida que o estado do Rio de Janeiro for voltando a pagar a sua dívida pública com a União, o estado vai voltar a passar por um aperto fiscal muito grande. Se isso não for resolvido, a gente vai vivenciar uma nova crise. Esse ano que a gente está agora, 2022, ele é provavelmente um ano em 30. Se a gente pegar uns 15 para trás e uns 15 para frente, que o Uhum. governo mais vai ter tido dinheiro para investir de fato, para gastar. Por quê? Porque ele não está pagando nada de dívida e está gastando o dinheiro que arrecadou com a SEDAI. Então, esse é um ano ímpar na nossa história, né, dessa década que passou e da década que virá, pelo menos. E o que a gente está construindo de caminho de desenvolvimento? A gente não vê nada. O que me chama a atenção quando a gente vê um esquema como esse do CEPERJ, onde a gente tem quase 500 milhões de reais gastos com cargos contratados sem transparência, sem seleção pública, é que dinheiro está sendo queimado. 500 milhões de reais, você poderia estar tomando iniciativas que construíssem, né, emprego hoje e apostassem em desenvolvimento, densidade econômica para o próximo período. Quando nós vamos ter uma outra oportunidade de investir, de construir caminhos que nem isso? Isso sem falar na estruturação de políticas públicas que mudam as condições de vida das pessoas e, com isso, também criam um ambiente melhor econômico e social. Exemplo, educação. A gente saiu Sim. da pandemia depois de 2 anos sem aula por uma questão sanitária, onde não era possível a aglomeração coletiva, e a educação é uma prática, né, que a gente ainda tem um modelo baseado em aglomerações coletivas, são 40, 45 pessoas numa sala de aula, então a gente precisou
ter as aulas suspensas, e não teve um planejamento para voltar. Foram 3 secretários de educação no estado durante a pandemia, e a gente tem uma retomada das aulas com uma carência de 18 mil turmas sem professor. 18 mil turmas sem professor depois de 2 anos sem aula presencial. Isso permanece ainda hoje. Hoje nós temos na rede estadual uma carência em 18 mil turmas. Isso é muito grave. Está sendo negado o futuro para as nossas crianças, para os nossos adolescentes, está sendo negado o presente. Eles não estão tendo acesso ao conhecimento que têm direito. E a gente vai acabar o ano letivo agora, foi um ano inteiro. As aulas voltaram presencialmente no final do ano passado. Em outubro, novembro, o governo não convocou concursados, deixou para esse ano, que era um ano eleitoral, não convocou no início do ano. Eu tive que acionar o Ministério Público, a gente teve que denunciar na imprensa essa carência de professores. Aí o governo começou a convocar, convocou 600, mas não nomeou. Aí começou o período eleitoral, não pode mais nomear. Agora você vai poder nomear depois da eleição. Depois da eleição já acabou o ano letivo, porque esse ano, como tem a Copa do Mundo em novembro, as escolas estão tentando acelerar porque sabem que no final do ano vão perder muitos dias letivos. Ou seja, o governo do estado do Rio de Janeiro fez com que diversas crianças, adolescentes, jovens e adultos que frequentam a escola, depois de 2 anos sem aula presencial, voltassem para a escola e não tivessem aula de português, de matemática, de química, de história. Já pensou o que é isso? E o que isso está criando de pessoas mal formadas? Que trabalhadores serão esses? Que não vão saber fazer contas um pouquinho mais complexas, que não vão saber ler textos um pouco mais complexos. Isso é muito grave e esse é o futuro que o governo Cláudio Castro está semeando. Então, acho que no ano que vem, nos próximos anos, a gente tem que rever isso. Tem que reconstruir a nossa escola pública, tem que reconstruir as nossas políticas sociais de forma combinada com o projeto de desenvolvimento econômico para que o Rio de Janeiro saia do buraco, arrastando a sua população para uma situação de bem-estar, para uma situação de renda, para uma situação de emprego, para uma situação de acesso aos direitos sociais. Candidato, pegando carona nessa questão da educação, o senhor é presidente da, da educação, exatamente, da Comissão de Educação. E aí, o senhor tem um dos seus projetos, que são vários nessa área da educação, é essa questão justamente de fazer um plano de educação, né? Um plano estadual de educação, reformular o que a gente tem hoje. Então, vou te pedir para explicar para o eleitor no que consiste esse plano estadual de educação, como que isso afeta na vida do estudante, né? Principalmente do ensino médio, que é o caso, mas também no ensino fundamental. No Brasil, a gente tem o Plano Nacional de Educação, que ele é aprovado, estabelecendo metas e diretrizes para a educação nacional. Depois que ele é aprovado, os estados e municípios têm um período para aprovar os seus planos estaduais de educação. Nesse momento, no Brasil, todos os estados já aprovaram seus planos estaduais de educação, menos o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro é o estado que tem mais atrasado o seu plano estadual de educação. Somente agora, há 2 meses atrás, já entrando no período eleitoral, né, com mais de 3 anos de atraso, que o governo estadual manda para a LERJ a proposta do Plano Estadual de Educação. Eu, como presidente da Comissão de Educação, sou um dos relatores e a gente tem trabalhado em cima da discussão desse plano. O que ele estabelece? Quais são as metas para a educação no próximo período? Eu, por exemplo, acho que o Estado tem que pactuar com os municípios uma meta de universalização do acesso à educação infantil. Hoje, no nosso estado, cerca de 40% das crianças não têm acesso à educação infantil. A gente tem que ter uma 40%? resposta, cerca de 40%. Quase metade. É grave, especialmente são as crianças mais pobres que não têm esse acesso, né? Então, a gente tem que ter uma meta para reduzir isso, né? O ideal é universalizar, mas para os próximos anos, quanto a gente consegue que vai conseguir, como que nós vamos disponibilizar recursos para isso, né? Isso, para mim, por exemplo, é uma agenda prioritária. Eu acho que a gente, no Brasil, ainda tem que discutir universalização da educação. Eu, como presidente da comissão, recebo muitas famílias que não conseguem vaga. É desesperador, porque são justamente as famílias mais pobres, muitas vezes famílias com mães sozinhas, mães solo, que não podem sair para trabalhar porque tem que ficar com a filha, com o filho. Como é que faz para botar comida em casa? E depende de auxílio, né, dos programas sociais. É muito triste, né? A não existência, né, de vaga na creche e na educação infantil relega muitas famílias à situação de pobreza. Então, esse é o primeiro, né, um dos pontos que a gente vai discutir no Plano Estadual de Educação. Outro
Como melhorar a qualidade da educação, que modelo de educação a gente quer ter, que modelo pedagógico a gente quer ter. O governo federal aprovou uma reforma do ensino médio que a gente tem muitas críticas. E a gente acha que aqui no estado do Rio de Janeiro a gente tem que ter outras políticas que deem consistência ao nosso ensino médio. Então, temos que pensar que modelo de educação integral a gente vai ter, papel das artes, né, papel, né, das línguas, dos diferentes campos de conhecimento. O Plano Estadual de Educação serve para a gente pensar isso, para garantir uma educação de qualidade. Como a gente vai ter uma política de ensino superior, né? O Rio de Janeiro e a maioria dos estados brasileiros têm universidades estaduais. Qual é o plano? O que ele atualmente consegue cobrir, atender da demanda do Estado? O que ele pode fazer para ampliar? Eu, por exemplo, entendo que as nossas universidades estaduais são pouco interiorizadas. Eu acho que a gente tem que ter um projeto de expansão que leve as nossas universidades estaduais mais para a periferia da região metropolitana, fortalecendo as unidades que já tem em São Gonçalo, na Baixada Fluminense, na Zona Oeste, levando também para o interior, região dos Lagos, Noroeste Fluminense, onde a gente praticamente não tem universidades, né, públicas, especialmente as estaduais. Temos que ter um planejamento, porque isso não sai de uma hora para outra, isso custa, né, dinheiro, tem que ter investimento, esse investimento tem que ser planejado. Então, eu colocaria que esses 3 elementos são, para a gente, os principais que a gente vai enfrentar nesse plano estadual de educação, né? O acesso, né, na educação básica, especialmente na educação infantil, a melhoria da qualidade e um planejamento do nosso ensino superior e da produção científico-tecnológica. É onde a universidade chega pesquisa, chega ciência, chega, então, um reforço para um desenvolvimento de uma forma mais ampla, né? Isso é muito importante e tem que estar planejado, e o Plano Estadual de Educação vai servir para isso. Eu vou ser um dos relatores e a gente espera conseguir aprovar até o final de dezembro. Perfeito. Você falou um pouquinho da reforma do ensino médio, mas não chegou a adentrar no assunto, que também é uma questão extremamente polêmica, né? Vou te perguntar, obviamente o senhor já explicou que é contra, mas existe algum projeto no sentido de pedir a reforma da reforma, né? Na verdade, tentar barrar essa medida, ou pelo menos mudar o rumo dela? Que o senhor e o partido pensam nesse sentido, o senhor enquanto especialista, né, na Existe educação? sim. Existe sim. Bom, essa reforma do ensino médio ela tem 2 problemas estruturantes que eu, né, quero pontuar. Ela transforma, né, o que todos os alunos, né, vão estudar, ou seja, o mínimo que é para todo mundo, no máximo. Ou seja, ela fala não pode ser mais que isso, de 30% do conteúdo. E é muito pouco. Né? Reduz muito o que os estudantes vão ter que estudar, a base comum, né? Ou seja, o que todos os estudantes vão ter de formação geral. E ela cria uma parte flexível muito grande. Com isso, o que vai acontecer? Aqui no estado do Rio de Janeiro, por exemplo, na proposta do governo estadual, se reduz o tempo de todas as disciplinas, todas. Português, matemática, história, física, química, biologia, sociologia, filosofia. Em Já algumas se tem um chega... déficit muito grande, né, na verdade o déficit Exatamente. já é o natural de hoje já é um déficit muito grande, até por essa falta de professores que o senhor bem pontuou. Exatamente. O estudante chega muitas vezes no ensino médio mal sabendo ler um texto e vai ter a sua carga de língua portuguesa reduzida. Né? Isso é um absurdo, essa proposta dessa reforma do ensino médio, né? Que, para a gente, assim, vai empobrecer a formação dos nossos estudantes, especialmente nas escolas públicas. Por quê? Porque as particulares estão falando, olha, a gente não vai reduzir, a gente vai dar a mais, agora nós não vamos reduzir. E o outro problema é que ela agrupa os campos de conhecimento, sociologia, história, geografia, dentro de ciências humanas, né? Química, física, matemática, ciências exatas. Sem que houvesse uma preparação e um debate mais amplo com a comunidade escolar, com a comunidade acadêmica, para planejar isso. Hoje, no Brasil, a gente ainda tem um processo de produção do conhecimento científico, tecnológico, e por mais que ele busque ser interdisciplinar, ser transdisciplinar, ele ainda é muito centrado nos diferentes campos de conhecimento. Quando isso é agrupado no ensino médio, sem um debate de conhecimento, né, sobre como o conhecimento é produzido mais amplo, a tendência é criar miscelânea, especialistas em nada. O professor de sociologia que vai ter que dar aula de história, geografia,
né, filosofia, o professor de matemática que vai ter que dar aula de física, de química, sem necessariamente ter profundidade nessas áreas, porque a formação desse profissional não se deu com base nessa perspectiva que estão querendo implementar no ensino médio. Então, isso, na prática, precariza a atuação do professor, né? Além dele ter que dar outras disciplinas, que são disciplinas que não têm muito sentido, que não têm ainda muita clareza de qual é o papel delas, disciplinas super genéricas, projeto de vida, empreendedorismo. A gente tem que aprofundar e deixar mais claro o que é isso, qual é o papel disso na formação do estudante. A gente sabe qual é o papel da formação em história, ele entender a história do país dele. A gente sabe qual é o papel da formação em física. Ele tem que entender minimamente os fenômenos da natureza, como é que eles se desenvolvem, né? Isso prepara ele, né, para uma série de ações. Agora, nessas outras disciplinas, isso não está claro. Então, o professor ele também está tendo a sua atuação muito precarizada. Eu tive uma conversa com o Lula, eu falei, olha, se eu pudesse trazer um debate programático para o próximo período, seria rever essa reforma do ensino médio, né? Tem coisas que podem ser aproveitadas, tem uma parte da formação com flexibilidade para o aluno escolher, dar mais ênfase naquilo que ele gosta, pode ser legal? Pode. Agora, isso não pode precarizar a formação geral dele, né? Então, seria fazer outra proposta de A ensino médio, reforma da reforma mesmo. a reforma da reforma, exatamente, porque como está empobrecendo a formação do estudante e precarizando a atuação do professor. Muito se fala a respeito da questão técnica, né? De tentar implementar uma questão técnica cada vez mais cedo, para que as pessoas tenham uma profissão, né? Mas, por outro lado, essa questão técnica também, ela dificulta o acesso à universidade, porque você tem ali a redução, como você bem pontuou. Como que fica essa logística, né? Você ter o vestibular ele vai se manter, o Enem vai continuar acontecendo, né? Então, não sei nos outros estados, mas aqui no Rio a UERJ não adere ao Enem, então é um vestibular à parte. Como que fica essa distância, né? De você tem a reforma do ensino médio, mas você não tem, mas você continua tendo os mesmos métodos de acesso à universidade? Existe algum estudo nesse sentido? Sim. Porque a população em geral acaba achando que pode ser interessante, porque vai inserir a questão técnica e as pessoas saírem com uma profissão, com algum norte de trabalho. Bom, queria eu que essa reforma inserisse a formação técnica, né? O que ela diz que insere, na verdade, é a formação profissional, só que não é a formação profissional técnica. Isso é uma diferença importante. A formação profissional técnica é quando o aluno termina o ensino médio e termina uma formação técnica. Por exemplo, um técnico em eletrônica. O aluno ele estudou uma formação geral para ele terminar o ensino médio, ao mesmo tempo ele estudou eletrônica, ele sai de lá um técnico em eletrônica. Ele pode trabalhar com computador, pode trabalhar com eletroeletrônicos, pode trabalhar com programação, pode trabalhar com uma série de coisas. Esse aluno, inclusive, ele pode escolher se ele vai fazer um ensino superior ou não, porque no mundo inteiro, os técnicos de nível médio, os que fazem de fato uma formação técnica, eles têm salários também valorizados, né? Obviamente, né, na maior parte das vezes, não tão valorizados como quem cursa uma universidade, tem uma formação mais especializada, mas também tem uma formação, né, mais valorizada, dependendo da área, né, muito valorizada, né? Uhum. Então, se fosse isso, seria ótimo, né? Mas não é isso. O que essa formação profissional que o novo ensino médio traz é uma formação com formações mais simplificadas, né? É empreendedor, ou então ele faz um curso de eletricidade, mas não é para ser um técnico eletricista. É um curso de curta duração em eletricidade. E não Então, o torno técnico. ele não é um técnico, exatamente, que vai trabalhar na indústria. Ele é um cara que pode ser chamado para ir numa casa e consertar um problema na tomada, uma coisa assim. Mas ele não é um técnico que vai trabalhar na indústria como um técnico em eletricidade que precisa ter um conhecimento mais denso, né? Noções até do que vai ser estudado numa formação em engenharia, etc. Não é isso. O que o novo ensino médio propõe é uma coisa muito básica. O que eu gostaria que a gente vivesse no Rio de Janeiro? Um Uhum. fortalecimento da educação técnica de nível médio. A gente tem a FAETEC no estado do Rio de Janeiro, que tem essa vocação, que, na minha opinião, tem que ter como carro-chefe o ensino médio integrado. É isso, o estudante entra na FAETEC, ele vai fazer o ensino médio, vai sair de lá um técnico em edificações, um técnico em segurança do trabalho,
um técnico em química, né, um técnico em eletrônica, um técnico em elétrica. Eu acho que essa tem que ser um técnico de enfermagem, que é a força de trabalho mais numerosa que existe na área da saúde, né? O que eu defendo é que esse seja o carro-chefe estruturado pela FATEC, que o aluno faça essa formação conjunta, mas que a FATEC também ofereça para os alunos que não estão na FATEC essa parte da formação técnica. O aluno está estudando no liceu, né, que é um colégio da rede pública regular. Mas ele quer fazer uma formação técnica em eletrônica. Em qual FATEC ele pode fazer essa formação técnica? Ao mesmo tempo que ele estuda no liceu durante a manhã, à tarde ele estuda, né, nessa FATEC que tem a formação eletrônica. Isso eu acho que deveria ser a maneira que a gente organizaria a nossa formação profissional. E a gente pode ter, de forma suplementar, os cursos de formação profissional de curta duração. É isso, o cara vai lá, 3 meses, vai aprender noções de eletricidade. Ele vai ser um técnico em eletricidade? Não. Mas ele vai ser, né, isso que a gente genericamente chama de eletricista. Né? O cara que vai lá, conserta a tomada, né, troca uma fiação, mas ele não é um técnico em eletricidade, é um outro tipo de complexidade. Na Europa, né, é muito comum a pessoa que faz a formação técnica não cursar uma universidade, não opta por não cursar. Por quê? Porque tem um trabalho que também tem um nível de valorização que leva a um bom salário. Geralmente são pessoas, filhos de trabalhadores, que precisam entrar no mundo do trabalho mais rápido, não tem tempo para ficar 4, 5 anos numa universidade até conseguir entrar no mundo do trabalho. Ou seja, mas é uma escolha. Em última instância, a universidade ela tem que ser uma escolha garantida para toda a população, mas ela não é uma obrigação. Obrigação é a gente conseguir universalizar a educação básica. Não dá para a gente viver num país em que 40% da população também não termina a educação básica. São números parecidos. O número de crianças que a gente tem sem educação infantil é parecido com o número de adultos, de jovens que não terminaram a educação básica. É quase 40% da população brasileira. Isso aqui não dá. Todo mundo tem que terminar a educação básica e quem quiser tem que ter o direito de cursar a universidade. Acho que esse tem que ser o nosso horizonte para garantir acesso à educação de verdade. O Enem ele vai se adaptar a esse formato do ensino médio, só para comentar uma questão que você trouxe. Porque o ensino médio está sendo implementado paulatinamente. Esse ano é o primeiro ano de implementação. Ano que vem é o segundo. No outro ano, que vai ser o terceiro, o Enem, em tese, já vai ter que ser adaptado a esse novo ensino médio. Perfeito, candidato. Falando um pouco agora de saúde, que também é uma pauta que o senhor atua bastante, né, também diretamente, até por conta da Fiocruz, duas questões que são muito complexas aqui na saúde. É a questão da organização das saúdes, né, do direcionamento da saúde, da gestão, questão das OS, mais especificamente, que gera uma série de conflitos e até mesmo em relação à qualidade da prestação de serviço, né. E uma outra questão que está muito em voga é essa questão das outras áreas que são correlacionadas à saúde, né, então que ajudam também, tratamentos que não são necessariamente de saúde, que a gente chama das práticas integrativas, né, mas que auxiliam, né, então o senhor também tem um projeto para que isso seja implementado no SUS, porque hoje, na verdade, as pessoas só conseguem fazer isso de forma privada. Então vou te pedir para comentar essas duas questões, as práticas integrativas da saúde e a gestão por meio das OS, que também é um projeto do senhor de rever isso. Bom, primeiro, as OS. Né? O que são as OS? As OS é quando o governo deixa de gerir diretamente as unidades de saúde e passa a contratar, né, as chamadas organizações sociais, que são espécies de empresas, mas que se organizam, né, em tese sem fins lucrativos, são, né, organizações privadas, né, empresas nesse sentido, né, são organizações privadas que se propõem a se especializar na gestão de hospitais, etc. Esse é um modelo que ele encarece o serviço público e ele deforma alguns princípios que deveriam nortear a gestão pública. Por exemplo, a gente não pode comprar medicamento sem licitação ou sem, no mínimo, uma cotação, né, eletrônica pública para que a gente compre os medicamentos mais baratos na gestão pública. Quando isso passa para a gestão privada, quando vai para uma OS, não precisa ser mais dessa forma. A gente não pode contratar funcionários sem ser por concurso público ou por seleção pública.
Quando isso vai para a mão de uma OS, deixa de ser dessa forma. Você passa a ter a contratação, né, de quem o gestor da OS achar que deve contratar. Isso faz com que conquistas que a gente tinha feito, né, da impessoalidade no serviço público, do mérito como mecanismo de entrada, né, através do concurso, da seleção, isso vai sendo desvirtuado. Então, o que a gente mais tem são OAS com indicações políticas de deputado, de vereador, pessoas que deveriam estar lá muitas vezes para cuidar da vida das pessoas, médicos, enfermeiros, profissionais, que estão ali sob influência de algum político. Isso é nefasto, né? Quem tem que estar no serviço público são as pessoas que se mostram capazes de atender ao público, né? Então, a gente defende que a gente volte para a gestão direta, né? Que a gente tenha concurso público, a gestão pública com transparência, seguindo todas as legislações sobre transparência que foram aprovadas no Brasil, né? A gente, durante os primeiros, né, 2002 a 2014, teve aprovada a lei da transparência, né, lei do acesso à informação. Se isso tudo funciona de fato na gestão pública, a população tem mecanismo de fiscalizar, a gestão pública é de outra natureza, é de outra qualidade. A gente tem que ter serviço público com isso tudo funcionando. Então, primeira coisa é isso. Por isso a gente defende que seja o fim das OS e que o governo reassuma a gestão dos hospitais, etc. A gente, por exemplo, na educação tem gestão direta e é uma gestão muito competente. O que tem de problema nas nossas escolas são problemas que não são causados pela gestão de quem está lá na ponta gerindo as escolas. Por exemplo, a falta de professor. Falta professor porque o governo não faz concurso. Não é porque o diretor não está... Não, falta porque o governo não faz concurso. Porque lá na ponta, o diretor consegue garantir uma alimentação de qualidade, uma escola limpa, uma escola organizada, com a comunidade participando, acessando o gestor. Isso é um exemplo de gestão democrática. O que a gente vive nas nossas escolas públicas é um exemplo de gestão democrática. A gente deve viver algo semelhante na saúde, tirando esse modelo das OS e voltando a um modelo da gestão pública direta. Acho que esse é um elemento importante que a gente defende. E sobre a questão das práticas integrativas, a gente sabe hoje, né, que saúde não é só médico e remédio, né? Saúde está vinculada a uma forma de vida saudável, e muitas vezes a gente tem diferentes práticas que não são práticas da medicina tradicional, né, do remédio, etc., que podem ajudar na nossa saúde. Por exemplo, uma que está muito difundida no Brasil, né, que é muito importante, né, Acupuntura? a técnica de acupuntura, por exemplo, né? Isso faz parte, né? Não é do arcabouço da nossa medicina tradicional, mas hoje a gente já entende que ela pode contribuir muito na melhoria de dores, de processos inflamatórios, etc. Então, é importante que a gente tenha a capacidade de integrar cada vez mais ao SUS essas práticas, né, que são chamadas de práticas integrativas, né, como a acupuntura, como outras práticas que hoje são pouco valorizadas. Em algumas áreas a gente conseguiu avançar muito. Por exemplo, a terapia ocupacional, que até pouco tempo atrás era considerada como algo fora do nosso campo, hoje está muito integrada, né, nos processos de reabilitação, nos processos de saúde mental. A gente precisa trazer mais para dentro do sistema práticas integrativas, né, que vão nos ajudar a dar resposta para os problemas de saúde, não só com base na lógica da medicação, mas sim com base num olhar mais amplo sobre o nosso corpo, sobre práticas que podem promover a nossa saúde, né? Não só combater a doença, mas nos levando a ter uma vida mais saudável. Isso é muito importante e a gente tem defendido que isso se fortaleça no SUS, porque isso barateia, né? E promove saúde, né? Faz com que as pessoas vivam melhor. Perfeito, deputado. Ainda sobre saúde, uma questão que também está muito sendo debatida é a questão do piso para os profissionais de enfermagem, né? A gente está com esse debate, está suspenso por hora, né? Então, quero saber sua opinião a respeito. E o que que pode, de que forma isso pode impactar de fato na saúde pública, né? Então, os profissionais de enfermagem são os profissionais mais numerosos da saúde. E eles são, assim, de alguma forma, né, tão importantes quanto os médicos e quanto todos os demais. Só que muitas vezes eles são desvalorizados, colocados como se fossem simplesmente auxiliares. Não são. Eles são aqueles profissionais que têm contato mais direto com o paciente, responsáveis, né, mais diretamente pelo cuidado, só que são profissionais que historicamente têm salários muito baixos. O piso, né, dos profissionais de enfermagem, ele ajuda a estabelecer uma base de remuneração justa no campo da saúde no Brasil.
Então, a gente defende, né, tem que ser implementado, né, está em bases razoáveis, não são bases inalcançáveis, são bases que têm condições de pagar, né? O problema é que no Brasil a gente vai se acostumando a planejar serviços com remunerações absolutamente injustas. É isso, a gente vive num país onde o salário mínimo não dá para pagar a alimentação de uma família de 3 pessoas. Então, as pessoas querem pagar para um técnico de enfermagem ou para um enfermeiro um salário que não é suficiente para eles viverem com dignidade. Isso é inaceitável. Esses são profissionais que estão cuidando da nossa vida, que vão estar fazendo a gestão do medicamento que a gente vai usar quando estiver internado, desacordado. Quem vai estar nos medicando vai ser um profissional desse. Esse profissional não pode ganhar um salário que não seja suficiente para ele viver com dignidade, para ele viver com tranquilidade, para ele chegar em casa, deitar a cabeça e dormir. Ele não pode ser obrigado a ter 2, 3 vínculos, trabalhar 80 horas por semana, porque esse é o profissional que cuida das nossas vidas. Então a gente tem que se adequar, né, tem que ter um planejamento sobre isso. Aqui no estado do Rio de Janeiro, a gente vinha lutando já para que os profissionais da saúde como um todo tivessem um plano de cargos e carreira que fosse respeitado. Avançamos, está quase todo sendo respeitado, ainda tem pontos que o governo não está respeitando, que a gente está lutando para respeitar, e Uhum. agora também tem que se adequar ao piso da enfermagem, aliás, ao piso da enfermagem e ao piso do magistério. A gente falou um pouco de educação, mas não falou da valorização dos profissionais de educação. É. Existe uma lei já bastante antiga, que é a Lei do Piso Nacional do Magistério, que o Rio de Janeiro, nesse momento, está descumprindo de forma absurda. Nós somos hoje, no Brasil, o estado que paga o menor salário pro professor. Se você iguala, né, o valor da hora-aula no Brasil inteiro, hoje o valor do Rio de Janeiro é o mais baixo. A gente paga um salário mais baixo que estados muito mais pobres que a gente, como Piauí, como Maranhão, como boa parte dos estados do Nordeste, do Norte. Hoje o Rio de Janeiro paga o salário mais baixo. Isso é o quê? É um problema financeiro? Não, isso é um problema político. É um estado que não consegue dar importância à valorização dos seus profissionais, nem da saúde, nem da educação. Que o Maranhão consegue pagar um salário digno para os seus professores e o Rio de Janeiro não consegue? Se o Maranhão é um estado muito mais pobre, com uma finança pública muito mais desestruturada, porque lá, em algum momento, se colocou como prioridade pagar um salário digno para os professores. A gente aqui tem que colocar como prioridade pagar um salário digno para os profissionais da enfermagem e para os profissionais da educação também. Perfeito, deputado. Uma outra frente de trabalho do senhor é a questão das moradias. E a gente tem visto um cenário muito ruim depois da pandemia, durante a pandemia, de pessoas, né, em situação de rua mesmo. E o senhor tem um projeto, a respeito de moradias populares, né, que tem a ver com destinar os imóveis públicos que não estão sendo utilizados. Vou te pedir para explicar um pouco melhor para o eleitor isso, até porque causa uma certa confusão, as pessoas confundem de que seria uma invasão, então vou te pedir para explicar para o eleitor no que consiste essa medida. O estado do Rio de Janeiro ele tem centenas de imóveis abandonados, diferentes tipos de imóveis, de terrenos a prédios, a lojas. A gente tem projeto de lei para quê? Para que a destinação prioritária desses imóveis seja habitação popular. Como é que isso funciona? Assim como quando o governo constrói uma moradia popular, ele tem que comprar um terreno, construir e fazer um programa. Nesse caso, o governo não vai precisar comprar o terreno. Nesse caso, o governo vai pegar um imóvel que ele já tem e vai adaptar esse imóvel para se transformar no imóvel de moradia. Isso tem um duplo papel. Primeiro, o governo deixa de ter um imóvel ocioso, muitas das vezes em degradação. Segundo, porque o governo vai estar construindo habitação popular. E geralmente esses imóveis não estão em áreas abandonadas. Geralmente os imóveis públicos estão em áreas que têm infraestrutura. Tem água encanada, tem esgoto, tem acesso a ônibus. E é importante que as moradias populares sejam feitas dessa maneira. Senão a gente vivencia o quê? A gente vivencia o modelo consagrado como cidade de Deus. Construir um conjunto habitacional no meio de uma área que não tinha nenhuma infraestrutura, as pessoas moravam longe de tudo, não tinha escola, não tinha esgoto, e aquilo lá deu início a a um novo processo de favelização, empobrecimento e falta de acesso a direitos sociais. A política de moradia ela tem que ser o contrário, ela tem que ser voltada para garantir acesso à infraestrutura, a políticas públicas, a direitos sociais. Isso consiste em construir novas moradias, por exemplo, adaptando prédios públicos, por exemplo, construindo prédios em áreas que já têm a infraestrutura, ou indo em áreas que não têm infraestrutura, favelas,
né, grandes periferias e levando essa infraestrutura, que passa por esgoto, água encanada, equipamentos públicos, escola, né, unidades de saúde, segurança pública. Então, a gente aproveitar os prédios públicos é a gente fazer a política de habitação de forma inteligente. Você não ter prédios se degradando e você ter pessoas morando em áreas com infraestrutura. Eu, né, já tive a oportunidade de ver, por exemplo, algumas experiências, né, estudar, por exemplo, na Holanda, a gente tem prédios públicos que eram antigas prisões, inclusive, que foram adaptadas para se transformar em habitações. São prédios históricos, né, 150, 200 anos, que foram reformados, viraram moradias belíssimas, né? E com isso você ainda teve a preservação desses prédios, né? A sua fachada, a sua história, etc. A gente precisa fazer isso, né? No caso, não dos presídios, obviamente, aqui no Rio de Janeiro nem tem prédios de presídios ociosos, né? Mas os nossos prédios públicos, né? Que a gente tem hoje se deteriorando, que a gente pudesse fazer essa conversão. É para economizar dinheiro público com um prédio que está degradando e economizar dinheiro público para ele não comprar um terreno no meio do nada para construir uma moradia popular. Para ele já destinar um prédio que ele tem com infraestrutura para fazer a moradia popular de forma adequada. Perfeito. E como seria o acesso da população a esse tipo de habitação? Seria por meio de algum valor simbólico ou mesmo, de forma gratuita? Aí o governo, né, tem que definir essa política. A gente até tem cobrado que o governo estabeleça um conselho gestor das políticas de habitação de interesse social, que hoje não funciona no governo estadual e tem que funcionar com participação da sociedade civil, porque aí o governo ele tem que definir uma política. Né? Geralmente, como é que é essa política? Para quem está na faixa, né, de 0 a 3 salários mínimos, você tem um valor simbólico, né? Se paga uma parte do imóvel, mas é uma parte bem pequena, quase simbólica, porque você faz o programa para tirar essa pessoa da rua, de uma situação de muita precariedade. Depois você vai fazendo as faixas, de 3 a 5, você tem uma taxa de juros quase zero, mas a pessoa passa a pagar pelo imóvel, mas praticamente sem juros, né? Pagando, né, só a inflação, uma, uma política, né, com juros subsidiados, né? Ou seja, praticamente sem juros, com financiamento, né, bem leve. E dali para cima, você pode continuar tendo a política pública de habitação, mas aí não mais de perfil popular, mas para Sim. abranger outros setores da sociedade, onde você vai com taxas de juros mais baratas do que a de mercado, mas aí você passa a ter um financiamento do imóvel de fato. Aí depende do perfil do imóvel que vai ser feito, né, do local, né, do que se pretende com aquela proposta, porque às vezes você tem uma proposta de habitação que você quer adensar uma determinada região, mas a proposta não é um adensamento de perfil tão popular. O governo está fazendo, porque faz parte de uma política de planejamento urbano, mas não Uhum. necessariamente é a parte do perfil de habitação popular. Isso tudo o governo pode manejar através de seus programas de habitação. Aí tem que ser planejado. A prioridade do governo tem que ser sempre a habitação popular, para esses que não podem pagar ou para esses que podem pagar mais sem juros, né, com juros bem baratos, porque esses são geralmente quem está na área de encosta, na área que alaga, na área que pode desabar, ou mesmo que estão em situação de rua. Perfeito, candidato. Bom, a gente está chegando ao final da entrevista, até porque o senhor está em campanha ainda, né, nessa correria, e lhe agradeço desde já por ter reservado esse tempinho aqui para falar com a gente e passar suas propostas para o eleitor. Então, vou te dar esse último espaço, na verdade, para você falar direto com o eleitor, né? Dizer para o eleitor, caso o senhor venha a ser reeleito, né, que o eleitor do Rio de Janeiro pode esperar de um próximo mandato de Flávio Serafini. Bom, primeiro, o mandato que vai continuar lutando muito para que o dinheiro público do Estado do Rio de Janeiro seja investido no bem-estar da população. Eu lutei muito lá atrás contra os esquemas de Sérgio Cabral e Pezão. Eu presidi uma CPI sobre o Rio Previdência, onde eu convoquei o próprio Sérgio Cabral para vir aqui dar depoimento sobre um rombo que chega a 30 bilhões nas finanças públicas do Estado. Eu fui o primeiro deputado a denunciar no Ministério Público esse esquema dos cargos fantasmas do CEPERJ. Então, a primeira coisa, saibam que vai ter um deputado que vai continuar zelando pelo dinheiro público. Segundo, vai ter um deputado que vai lutar para que as nossas crianças, para que os nossos adolescentes tenham direito a uma educação de qualidade. Escola é direito. Todo mundo tem que poder acessar
o conhecimento que a sociedade está produzindo. Não pode ser que a educação no Brasil continue sendo um instrumento de diferenciação, de distinção entre quem vai poder ter um bom emprego, entre quem vai poder sonhar com um futuro digno e quem vai viver na reprodução da pobreza e da miséria. Não pode. Eu quero que as nossas crianças tenham um presente digno e sonhem com um futuro melhor, com um futuro de dignidade, com um futuro de valorização. Vai ter um parlamentar aqui na Assembleia Legislativa que vai continuar lutando por isso. E vai ter também um parlamentar que vai lutar para que o Rio de Janeiro encontre um caminho para o seu desenvolvimento. Nós estamos há 40 anos em decadência, sendo que esse ano era um ano em que o Estado do Rio de Janeiro tinha mais condições de construir uma saída para a crise. Tem o dinheiro da venda da SEDAI, que era uma empresa que dava um lucro de quase 1 bilhão por ano, que agora não vai dar mais, e tinha também o alívio na dívida com o governo federal por ser o primeiro ano do novo regime de recuperação fiscal. Esse ano já é um ano perdido, em cargos fantasmas, em esquemas com prefeituras. A gente não pode continuar perdendo, ano após ano, o nosso presente e o nosso futuro. A gente precisa reconstruir o Estado do Rio de Janeiro. Isso vai se fazer com políticas sociais e também com um planejamento econômico para a gente encontrar desenvolvimento com equidade e com respeito ao meio ambiente, porque esse caminho do desenvolvimento não é com a gente tendo termoelétrica, indústria suja, poluidora, sendo instalado no nosso estado sem sequer passar por licenciamento ambiental, como aconteceu com as termoelétricas flutuantes lá da Baía de Sepetiba. A gente precisa de um estado que se dê o respeito para conseguir ser respeitado pelos entes federativos, pelo governo federal e se reconstruir. Vai ter um deputado que vai lutar por isso, um deputado estadual que já vem lutando, que é autor de centenas de leis, lei contra o fechamento de escola, lei para combater a evasão escolar, lei para garantir o atendimento na saúde mental, lei para garantir a produção de alimentos sem agrotóxicos no nosso estado, e vamos continuar lutando para transformar o nosso estado e para transformar a vida das pessoas concretamente, tá bom? Vanessa, muito obrigado, parabéns vocês todos do Diário do Rio por organizarem essas entrevistas, e contem sempre com a gente para o bom debate, para pensar o nosso estado, para pensar a nossa política, tá bom? Flávio Serafini, 50123. Pode falar o número, né? Estamos na eleição. Flávio Serafini, 50123, com Freixo, nosso governador, e Lula presidente. Obrigado, Vanessa. Perfeito, Serafine, muito obrigada. Também te agradeço muito por realmente ter conseguido, nesse último tempo, aí, dar essa entrevista para a gente. É muito importante mesmo para o eleitor, né? Como a gente comentou bastante aqui, essa questão de valorizar o executivo, né? A mais do que o legislativo. Então, a gente tenta aqui fazer o nosso trabalho, mostrando para os eleitores a quantidade de candidatos que tem, os projetos que são defendidos, para que ele possa fazer uma escolha mais consciente, né? Então, novamente, te agradeço, boa sorte, e até a próxima. Obrigado, beijo grande. Tchau, tchau. Tchau.